Eu comecei a sublocar uma cabana alugada para um casal de meses em 2023, quando eu e meu pai estávamos discordando, e eu precisava me mudar. O inquilino real do apartamento estava enfrentando seus próprios problemas pessoais, o que o levou a deixar o apartamento, e eu vou chamá-lo apenas de meu senhorio para facilitar. A cabana era uma unidade completa e o aluguel era pago mensalmente, o que era ideal para minha situação temporariamente desagradável. Ela tinha 2 andares, tecnicamente, com uma cozinha pequena, uma sala de estar de tamanho razoável e um quarto para o qual você tinha que subir uma pequena escada. Havia também uma porta tipo alçapão peculiar que você tinha que abrir para chegar ao quarto no andar de cima. Eu já estava lá por um mês e já havia pago o aluguel do 2º mês até este ponto, então eu estava completamente situado lá. A cabana ficava no final de uma estrada de terra com algumas outras casas semelhantes em tamanho, tipo cabana. Uma delas estava vazia, pelo que eu sabia, porque nunca havia carros estacionados na frente ou luzes acesas. Quanto às outras casas, bem, eu nunca conheci os vizinhos, mas sabia que pessoas viviam nelas. Às vezes, eu trabalhava em turnos de 12 horas, quando chegava em casa, estava completamente exausto e apenas ia direto para a cama e assistia TV até adormecer. Esta foi uma dessas noites. Cheguei em casa, fiz um sanduíche de manteiga de amendoim e geleia e um shake de proteína como meu jantar tardio, então fui para a cama. Sempre fechava a porta no chão todas as noites. Acho desconfortável ter a entrada do seu quarto aberta à noite, algo nisso me faz sentir exposto ou vulnerável. Embora essa porta no chão não tivesse fechadura, essa cabana era feita para uma pessoa ou um casal. Estava assistindo TV na cama quando ouvi. Era uma voz vinda de baixo, perguntando quem estava lá em cima. Instantaneamente, senti meu coração parar por um segundo enquanto eu me levantava em posição ereta. Parecia ter vindo de dentro da casa, mas também poderia ter vindo de fora. Peguei o controle remoto da TV para desligar a TV e rastejei até olhar pela janela circular acima da cama. Não vi ninguém lá fora, mas também estava muito escuro. Eu disse: "O quem está aí?" e o ensurdecedor silêncio que se seguiu me levou a levantar da cama e colocar a mão na maçaneta da porta. Levantei a porta e olhei para baixo pela escada. Na verdade, disse o nome do meu pai, pensando que talvez ele tivesse vindo. Não houve resposta. Desci as escadas, estava extremamente assustado. Acendi o primeiro interruptor de luz que passei e a sala de estar se iluminou, como eu esperava. No fundo da minha mente, não havia ninguém lá embaixo, ainda estava atribuindo isso a alguém de fora. Acendi a luz externa da frente e olhei pelas janelas, e não havia ninguém na frente. Neste ponto, eu estava realmente confuso. Desliguei a luz da sala de estar e subi as escadas de volta para o meu quarto, fechando a porta no chão. Eu estava bem acordado agora, então liguei a TV novamente e, nem mesmo 5 minutos depois, ouvi batidas na porta do quarto vindas de baixo. Pareciam zangadas ou como se devessem me assustar. Se houvesse alguma dúvida antes, isso confirmou que alguém estava na casa. Deixei a TV ligada desta vez e apenas fiquei completamente imóvel, porque estava genuinamente com muito medo de me mexer um centímetro sequer. A parte mais assustadora era que quem estava lá embaixo poderia abrir facilmente a porta, já que não havia fechadura. Fiquei em silêncio por cerca de 20 minutos, quando me senti confortável o suficiente para me mover, procurei meu telefone e, é claro, em todos os momentos, ele não estava na mesa de cabeceira. Não consegui encontrá-lo. Talvez eu o tivesse deixado lá embaixo, então abri a porta do meu quarto e olhei para baixo as escadas. Com a luz da TV constantemente mudando, eu conseguia ver um pouco as escadas até a sala de estar, então desci as escadas silenciosamente. Quando cheguei ao final, em vez de acender as luzes, saí pela porta dos fundos descalço e corri para a casa mais próxima, onde eu sabia que havia pessoas e vi que as luzes estavam acesas. Bati na porta várias vezes e então notei alguém na janela ao lado da porta olhando para mim. Não sabia há quanto tempo ele estava me observando. Gritei através do vidro explicando o que aconteceu, que sou seu vizinho e que preciso de um telefone para chamar a polícia.
Ele definitivamente me ouviu, mas apenas ficou me olhando. Foi perturbador e comecei a me afastar da porta quando percebi que ele nem estava respondendo, apenas me olhando de maneira sinistra. Olhei ao redor da rua e não vi outras casas com as luzes acesas ao longe. Momentaneamente, tive um pensamento: e se aquele cara tivesse algo a ver com isso? Voltei para o meu aluguel pelos fundos, que estava fechado exatamente como eu o deixei. Entrei e tranquei a porta e acendi todas as luzes na pequena casa. Procurei não apenas por um intruso, mas pelo meu telefone lá embaixo, e finalmente encontrei-o no meu carro, quando pensei em procurar lá. Estava tão cansado antes que o deixei no console central. Voltei para dentro, a TV ainda estava ligada no quarto. Subi as escadas. Quando cheguei ao topo, vi alguém sentado na minha cama, olhando para a TV. Era um homem. Gritei e ele virou a cabeça lentamente para me olhar, e antes que eu pudesse ver mais alguma coisa, corri de volta para baixo e para fora e, agora com meu telefone, liguei para o 911. Fiquei dentro do meu carro trancado, observando a casa enquanto falava com o 911, e vi alguém passando pelo quintal da casa e desaparecendo na floresta. Conte isso ao operador quando um carro da polícia chegou. O policial verificou a casa e o quarto no andar de cima depois que contei que vi alguém, provavelmente um intruso, se afastar para a floresta. Ele perguntou se eu tinha outro lugar para ficar naquela noite, e então, engoli meu orgulho e voltei para a casa do meu pai. Depois de pegar algumas de minhas coisas importantes, retornei à casa no dia seguinte e fiquei outra noite, depois coletei o resto das minhas coisas. Felizmente, o senhorio concordou em me devolver parte do dinheiro. Ele me perguntou como era o homem, e depois disso, não fez mais perguntas, o que para mim é bem suspeito. Algo estava fora da situação, desde o vizinho sinistro me ignorando até a necessidade repentina e urgente do senhorio de sair, até alguém invadindo a casa. Talvez tudo esteja conectado ou talvez eu esteja pensando demais. Era uma noite de terça-feira, por volta das 23 horas em 2013, e eu estava caminhando por uma rua mal iluminada à noite, a caminho de casa após o trabalho. Meu carro estava na oficina, então eu estava sendo obrigado a andar 3 milhas para casa todos os dias. A caminhada mal durava 1 hora, então eu chegava em casa antes da meia-noite. Eu morava em uma pequena cidade no sul de Indiana, então depois das 22 horas, raramente havia carros na estrada. Os únicos veículos que você via eram caminhoneiros indo para Indianápolis. Estava a cerca de 1 milha na caminhada quando virei em uma estrada de terra. Minha casa ficava fora do caminho comum, então eu tinha que pegar todas essas estradas de terra cercadas por florestas para chegar lá. Enquanto virava, ouvi o som de um motor ao longe, e estava se aproximando lentamente. Cerca de 400 metros abaixo da extensão da estrada em que eu tinha acabado de virar, vi uma van se movendo muito lentamente sem suas luzes. A princípio, isso não me pareceu fora do comum, devido ao fato de que na cidade em que eu morava, havia uma concessionária de carros barata que vendia carros e vans usadas com peças quebradas, como faróis quebrados. Então, apenas assumi que esse cara fosse um dos clientes deles. Continuei caminhando pela estrada lateral, com a van ainda indo devagar pela estrada principal. Cerca de 5 segundos depois, eu dei um pulo quando ouvi o som da van rugir e ela acelerou muito rápido, exceto agora estava com suas luzes acesas. Fiquei assustado, mas não preocupado, até a van se aproximar da curva para a estrada lateral. A cerca de 150 metros da curva, a van desligou suas luzes novamente e diminuiu a velocidade. Agora, eu estava oficialmente arrepiado. Eu não queria parecer assustado, então apenas andei mais rápido pela estrada. Eu continuava olhando constantemente para trás para ver se estava sendo seguido. Então, minhas suspeitas se tornaram realidade quando vi a van virar na estrada de terra. Eu estava a apenas cerca de 150 metros da van, então comecei a andar muito mais rápido.
Eu não queria olhar para trás, mas o fiz apenas para garantir minha segurança. E o que vi assustou até o último osso do meu corpo. Vi a van parada lá, com ambas as portas do passageiro e do motorista abertas. Nesse ponto, corri pela minha vida pela estrada de terra. Ouvi o que tenho certeza que foi um tiro não muito longe, e realmente pensei que era assim que eu iria morrer. Virei rapidamente para uma das florestas circundantes e me escondi atrás de uma grande pedra. Ouvi o que parecia ser um homem de meia idade não muito longe dizer baixo que ela entrou na floresta. E então, para meu horror, ouvi o que pareciam ser 3 garotas jovens, com uma delas respondendo: "Ok, senhor, vou ver se conseguimos encontrá-la." Não estava com medo pela minha vida, estava preocupado que fosse forçado a entrar em qualquer grupo doentio que fosse. Eu estava cobrindo minha boca, tentando não fazer nenhum som, quando ouvi o homem dizer: "Quem encontrar não precisa beber o sangue hoje à noite." 1 milhão de pensamentos passaram pela minha cabeça. Será que isso é algum tipo de culto satânico? Essas garotas foram sequestradas? Eu vou me tornar uma delas? Passei o que parecia uma eternidade sentado atrás da rocha, com medo de qualquer som que eu pudesse ouvir. Então, para meu alívio, ouvi um policial dizer perto de mim. Fiquei lá apenas para ficar seguro. Quando senti coragem para olhar de trás da rocha, vi luzes vermelhas e azuis bem fora da floresta. Saí correndo gritando por ajuda e os policiais vieram até mim e disseram: "Senhora, você sabe sobre esse corpo?" Fiquei confuso e disse: "Que corpo?" Então vi na frente do carro da polícia a coisa mais horrível que já vi. Parecia uma jovem nua e mutilada, com sangue por toda parte. Não havia sinal da van. Então, expliquei tudo para os policiais: o carro, o homem, as garotas que tinham que beber o sangue. Os policiais disseram que investigariam e foram gentis o suficiente para me levar para casa naquela noite. Quando não conseguia dormir, olhei pela janela para ver a van, a mesma de antes, dirigindo lentamente sem suas luzes pela minha rua. Desta vez, fui esperto e anotei a placa. Liguei imediatamente para a polícia e contei o que vi e dei o número da placa. Quando os policiais chegaram, a van já havia desaparecido, mas o que me disseram é o que me horrorizou até hoje. Os policiais disseram: "Verificamos o número da placa. É uma placa registrada em Dakota do Sul, mas o estranho é que verificamos com outros distritos ao redor do país e eles receberam relatos hoje à noite de uma van suspeita com essa placa, uma em Vermont, outra em Nevada, uma no Alasca e uma no Texas." Eles disseram: "Vamos ligar se obtivermos mais informações." Os policiais saíram e nunca recebi uma ligação. Não acredito realmente no paranormal, então meu melhor palpite é que era algum tipo de culto que usava placas falsas para fazer suas coisas doentias por todo o país. Mas acho que nunca saberei. Saí de Indiana e agora me certifico de que, quando vejo algo suspeito, eu corro. Minha esposa e eu moramos em um subúrbio normal, temos empregos normais, vidas normais, ao lado de vizinhos normais. Vivemos o que você chamaria, eu acho, de estilo de vida americano padrão que a maioria de nós é ensinada pelos nossos pais a alcançar. Eu sentar para escrever essa história já diz algo, porque eu não sou um escritor. A última vez que digitei algo tão longo foi no último trabalho que escrevi na faculdade. Mas algo aconteceu não faz muito tempo que ninguém consegue explicar e ainda nos assusta até hoje. Minha esposa Giana e eu tivemos um dia normal e depois do trabalho decidimos sair para jantar para variar. Voltamos por volta das 9 horas. Não costumamos ficar acordados até muito tarde nos dias de trabalho, então, por volta das 9h30, estávamos escovando os dentes, nos preparando para dormir. Às 10 horas, já estávamos na cama e geralmente apagamos as luzes às 11 horas. Ou lemos nossos livros ou assistimos nosso programa. Hoje estávamos assistindo nosso programa quando o telefone tocou. GI me disse para não atender. Ninguém que liga a essa hora pode trazer boas notícias.
Eu concordei com ela, mas por isso disse que deveria atender, caso fosse uma emergência. Então, estendi a mão para pegar o telefone ao lado da cama, mas parou de tocar antes que eu pudesse realmente pegar o fone. Aquela linha fixa era uma porcaria. Assim que a ligação parava, o identificador de chamadas sumia e não havia como verificar o histórico de chamadas. Paciência, número errado. Mas alguns minutos depois, o telefone tocou novamente. Então, peguei o telefone e olhei para a tela. Estava escrito um número desconhecido. Giana e eu achamos isso em comum, especialmente depois das 10 horas. Sinto que é um horário geralmente aceito para ligações telefônicas, e é depois das 21 horas. Eu não atendi o telefone, mas logo depois de parar de tocar, o telefone tocou novamente. De repente, parecia uma emergência. Deus nos livre, algo aconteceu com um parente. Então, peguei apressadamente o telefone. Do outro lado, era a voz do meu vizinho Al. Ele me perguntou se eu sabia daquele homem parado na frente da minha casa. Eu disse: "O que você está falando?" Ele me disse para sair e desligou. Achei insano o jeito como ele desligou abruptamente assim. O rosto de Giana quando eu disse a ela o que Al acabará de dizer foi de medo. Ela disse: "Não vá lá fora." Eu disse: "Vou só olhar pela janela." Desci e movi a cortina um pouco para olhar para o quintal da frente. Definitivamente, não havia ninguém parado lá fora. Abri a porta da frente e depois a porta da tempestade e dei alguns passos até o alpendre. Olhei ao redor e olhei para dentro dos arbustos bem na frente da casa. Ninguém. Fiquei um pouco irritado com a ideia de que Al estaria nos passando um trote tão tarde, em uma noite de trabalho, e também me senti um pouco fora de caráter para ele fazer isso. Voltei para a cama e disse a Giana que não havia ninguém lá fora e que Al provavelmente estava brincando conosco. Ela ficou tão confusa quanto eu. Simplesmente parecia bizarro. Eu disse a ela para ligar para ele, então fiz isso. Mas só deu caixa postal, então deixei uma mensagem de voz dizendo: "Vei, Al, o que foi aquela ligação? Me liga de volta." Então, o telefone tocou. Novamente, era chamador desconhecido. Atendi e era Al de novo, dizendo antes que eu pudesse dizer qualquer coisa: "Vá lá fora. Tem alguém parado na frente da sua casa." Ele disse isso com uma voz calma e lenta. Então, desligou. Levantei e disse em voz alta: "Tudo bem, o que está acontecendo?" Disse a Giana para esperar ali. Desci e voltei para a janela. Olhei pela cortina e, desta vez, vi alguém parado no final da nossa calçada, onde encontrava a calçada. Ele tinha um capuz na cabeça, cobrindo efetivamente o rosto com apenas escuridão. Fiquei sinceramente abalado. Abri a porta e disse: "Posso ajudá-lo?" O homem permaneceu parado. Ameacei chamar a polícia. Nesse momento, o telefone da casa tocou novamente. Fechei a porta da frente e fui até o telefone da cozinha e desta vez percebi que o identificador de chamadas mostrava o número do meu vizinho Alameda. Atendi e Al disse, em um tom muito mais normal: "Vei, acabei de ouvir sua mensagem de voz." "O que foi aquilo?" "Eu não te liguei." Fiquei tão confuso. Jurei para ele que ele havia me ligado 2 vezes para me falar sobre um homem do lado de fora da minha casa. Ele soou ainda mais confuso do que eu. Momentos depois, ele disse que não vê ninguém do lado de fora da minha casa. Voltei lá fora para olhar pela janela e aquele homem que estava parado na frente da minha casa havia sumido. Exigi que Al me dissesse agora mesmo se era uma brincadeira e, se descobrisse que não era, teríamos um problema. Al afirmou que estava falando a verdade e que não era algum brincalhão imaturo. Ele é uma pessoa muito tranquila e respeitosa. Tive que colocá-lo no viva voz para que GI pudesse confirmar que eu não estava ficando louco e que, de fato, recebemos 2 ligações de alguém que soava exatamente como ele. Ele fez o mesmo e colocou sua esposa no telefone para confirmar por ele. No final,
O que mais ele poderia dizer, exceto que parece que alguém estava nos passando um trote. Eventualmente, desligamos o telefone, mas eu não estava menos horrorizado do que antes. Tive que descer mais uma vez para desligar o telefone do térreo e, enquanto isso, olhei pela janela mais uma vez. O homem não estava mais lá fora. Nenhum de nós jamais conseguiu entender essa situação inexplicável,